Eu quero pegar uma noção que foi muito estudada nos últimos anos de vida do grande professor Milton Santos, em que ele nota que os aparatos tecnológicos que são exportados pelos centros do capitalismo que produzem tecnologia, na verdade, esses aparatos tecnológicos, além de serem aparatos tecnológicos, eles são também aparatos culturais, no sentido de que, embutido em cada aparato tecnológico, existe ali uma visão de cultura, existe ali uma experiência cultural. Vamos distanciar um pouco no tempo para perceber um pouco mais claramente do que eu estou falando. Final da Primeira Guerra Mundial. Você tem nos Estados Unidos a emergência de um movimento muito poderoso das mulheres, que elas participaram da guerra, foram para a frente de batalha, ajudaram em todo o esforço de construção de uma indústria voltada para a assistência dos soldados nas trincheiras, se organizaram como enfermeiras, como médicas, participaram das linhas de produção. E uma das consequências imediatas disso foi, ao final da guerra, um movimento belíssimo que elas desenvolveram pelo direito ao voto. Foram as famosas sufragetes, em 1918. Elas conquistaram esse direito, e isso foi uma luta muito árdua, porque não foi fácil para elas conquistarem esse direito. Só que isso produziu também um fenômeno novo na cultura nos Estados Unidos, que foi o ingresso definitivo dessas mulheres no mercado de trabalho. Então, se havia uma demanda de um público feminino no mercado de trabalho, que antes não existia. Essa demanda feminina foi um dos principais estímulos ao surgimento da moda prêt-à-porter, as roupas cada vez mais simples, uma série de maquinarias que passaram a ser construídas e dedicadas a essa mulher que tinha menos tempo para cuidar do lar e que tinha que se preocupar mais com estar na linha de produção industrial, comercial, nos Estados Unidos. E daí começa a ter uma produção nos Estados Unidos, vem daí a coisa do liquidificador, a máquina de lavar roupa, o aspirador de pó, que não é essa coisa que muitos de nós trazemos na cara, mas é o aspirador de pó, a máquina mesmo. Uma piadinha. Então, e isso tudo começa a vir para o Brasil. Mas aí você tem a seguinte pergunta: o que tem a mulher brasileira dos anos 30, quando ela recebe aqui o liquidificador Valita, ou sei lá que outro aparato, o que ela tem a ver com essa mulher que nos Estados Unidos já havia conquistado todos esses direitos, já tinha ingressado no mercado de trabalho, já estava a pleno vapor, etc. Não tinha nada a ver. Só que ela recebe esses artefatos eletrônicos e ela começa a utilizar esses artefatos eletrônicos e ela começa a organizar o tempo dela em função desses artefatos eletrônicos, sendo que ela pertence a uma outra cultura. E atenção, aqui eu não estou fazendo nenhum juízo de valor em relação ao uso ou não. Eu não estou dizendo que mulher brasileira deveria não usar o liquidificador, não usar o aspirador de pó, não usar a máquina de lavar. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou dizendo é que esses artefatos eletrônicos produzem, têm embutido dentro deles uma visão da divisão do tempo, que é o tempo industrial acelerado, que começa a existir no século XX nos Estados Unidos, bem no início do século, e que no Brasil só vai se instaurar muito tempo depois. Mas esses artefatos eletrônicos começam a acelerar o tempo, começam a criar uma divisão industrial do tempo, e começam a criar um novo modelo de mulher, que não é o modelo de mulher que surgiu do nosso resultado, vamos dizer assim, endógeno. Não surgiu aqui de um processo normal e natural nosso, da luta de classes no Brasil, que colocou esse problema dessa forma para nós. Não, é uma coisa que veio de fora, empacotada sob a forma de aparatos tecnológicos. Assim como veio o fast food. Por exemplo, eu sou de uma época, na minha cidade, no interior de São Paulo, Marília, que o meu pai não era um sujeito exigente, ele tinha poucas exigências. E uma delas era o seguinte: ao meio-dia é hora da família se reunir para almoçar e conversar, e às 18 horas é hora da família se reunir de novo para conversar e jantar. Então a gente se reunia na mesa e era na mesa que se discutia, se conversava, se falava o que tinha que falar e etc. e tal. Aí chega um McDonald's em Marília. Quer dizer, isso aí introduz uma espécie de distúrbio na maneira pela qual nós organizamos o nosso tempo diário, inclusive a relação com a família e etc. e tal,
que vem também de uma outra cultura, de um outro cenário, de uma outra maneira de encarar o mundo, as relações familiares, etc. e tal. E muito mais ainda se eu falar da televisão, quando ela chega aqui, acaba com a conversa dentro de casa, fica a família inteira reunida, mas em torno da televisão. Vamos pegar, por exemplo, a ideia de produtividade. Esses aparatos eletrônicos, todos eles têm um compromisso com a produtividade. Por quê? Porque são aparatos que têm uma inspiração militar, evidentemente, todos eles, todas as grandes invenções do século XX, no campo da tecnologia de ponta, têm uma matriz militar, incluindo a internet, a caneta Bic, de ponta de tungstênio, os computadores, os sistemas cada vez mais aperfeiçoados de comunicação digital, todos eles têm uma matriz bélica, militar. E, portanto, todos eles têm um compromisso com o quê? Com a eficácia, com atingir o alvo. Bom, isso se incorpora na nossa linguagem. A primeira vez que eu ouvi uma propaganda na televisão, a menina falando que ia mandar um torpedo para o namorado dela, eu dei um pulo na cadeira. Estão estimulando o terrorismo aqui. A menina vai mandar um torpedo para o cara. Demorou até eu entender que torpedo era uma mensagem que você mandava lá para o cara. Falei, pô, é por isso que eu não tenho celular até hoje. Eu não quero que ninguém me mande torpedos. Eu não... Cara, torpedo. E isso aí acaba se incorporando na nossa linguagem cotidiana. Quer dizer, o público-alvo, performance, enfim. Então, esses aparatos têm embutido dentro dele essas noções de eficácia e de produtividade que têm uma matriz especificamente bélica e militar. E a produtividade se torna um valor. Um valor tanto cultural, quanto econômico, quanto estético. Quer dizer, se vocês pegarem as Olimpíadas hoje em dia, a produtividade do corpo humano, ela chegou num ponto tão demencial que é impossível você medir essa produtividade com os olhos humanos. Você precisa ter máquinas, computadores, que conseguem calcular a diferença do primeiro para o segundo colocado, porque é questão da ordem de décimos de segundo, ou de milímetros de altura com salto com vara, que o cara conseguiu dar, foi 2 milímetros a mais do que o outro, coisa que o olho nu já não percebe. Quer dizer, e a profusão de academias e ginásticas que a gente tem por aí para tornar o corpo humano cada vez mais eficaz do ponto de vista da sua equiparação a uma máquina que faria aquele mesmo movimento ou aquele mesmo serviço com muito maior produtividade, etc. E nós incorporamos de tal forma esse discurso da produtividade e da eficácia, nós achamos já isso tão natural, nós acabamos por criar uma segunda natureza, que é essa natureza maquinal, mecânica, eletrônica, que nós começamos a raciocinar já em termos que apagam do nosso raciocínio o ser humano.